Fala galera, estamos aqui no episódio 5 do Elas Podcast. Eu sou a Gabi, pra quem não me conhece, é isso. Estou aqui com a Andréia, maravilhosa. Estreando hoje. Que vai ser agora. Vai ser agora também nossa apresentadora, Andréia, perfeita, maravilhosa. E estamos aqui hoje com a nossa convidada, que é a doutora Janaína Gomes. Doutora, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada, e para depois a gente bater o nosso papo aqui. Olá para todos, é um prazer, né, meninas? Obrigada pelo convite, né? Na verdade, assim, eu atuo na parte clínica, né, psicologia clínica, eu sou formada desde 2013, atuo também na área social, na psicologia social, tenho especialização na área de psicologia jurídica e na área de psicanálise, né? O meu caminho aí vem por essa do consultório, né, da área clínica, da área social, um pouquinho ali ligado a todos esses espaços. Essa área social que você diz é daqueles sistemas do governo e tudo mais, né? Isso. Na parte de... Atualmente eu trabalho no equipamento, né, público, e onde eu atendo famílias, né, nas questões sociais, nas demandas sociais, né? E na clínica é as demandas mais questões da área de psiquiatria, né, acompanhamento emocional, pelas questões de depressão, ansiedade, isso desde já de 2014, que é muito gostoso. Sua clínica é em Santos? É em Santos aqui. Normalmente, né, assim, atualmente eu tô, desde a pandemia, eu acabei ficando no online, por quê? O social, né, no espaço que eu trabalho, acabou me tomando também muito tempo. Né, eu tive uma carga de horário aumentada no espaço público e aí eu acabei tendo essa dificuldade de me fazer presente dentro do consultório presencial. Né? E aí eu fiquei no online, ainda continuo, mas estou para voltar com o espaço físico aí também. Então você sempre se divide, tem essa parte, né, você como psicóloga particular e tudo mais, e essa parte do social. Do social, que eu atuo no social. As duas são apaixonantes. Aonde você se envolve mais com as pessoas tete a tete é o social. É a parte... o social tem uma demanda muito. Que inclusive a gente estava conversando antes, né? Que é aquela parte que você se envolve mesmo, né? Com aquela situação daquela pessoa, né? Que são situações... Explica um pouquinho isso para as pessoas, dessa divisão, dessa social e do consultório. A parte clínica você acaba atendendo... Né, você acaba atendendo o paciente, mas você acaba também tendo um distanciamento físico, você não frequenta lugares, você não conhece família, você não tem todo um envolvimento com esse, né, com esse paciente. Você conhece, você... A pessoa vem com você, tete a tete, mas aí você não se envolve muito, né? Não que você não se envolva, mas você acaba tendo esse distanciamento no sentido de vivência. Tá. Né? Normalmente o paciente atendido no consultório, ele não é aquela pessoa que você faz uma visita domiciliar, por exemplo, que a gente faz no social. Ele vai lá uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, conta o que tiver que contar e é aquilo. Faz todo o processo de tratamento, mas existe essa questão de que você acaba não habitando, né, não indo até ele. Ele vem até você numa parte clínica e trabalhando isso nesse distanciamento. Já no social, não. No social você acompanha a família. Você vai até a casa, vai até a casa, você de alguma maneira conhece os familiares, de alguma maneira você trabalha todo esse contexto social. Então a comunidade, onde ele vai, todo esse histórico dele, que ele vivencia, onde ele habita, isso é algo que a gente frequenta. Então ele vai me encontrar no mercado da esquina, porque é um espaço de trabalho, quando ele quer falar comigo, ele não vai esperar a sessão seguinte para poder falar comigo, ele vai me encontrar no equipamento que eu atendo, ele vai ter essa facilidade por ser uma coisa mais próxima. E aí esse ser próximo, ele pega, como é que é? Ele vai pegar o teu WhatsApp normal? É isso que eu pergunto. Não tem esse contato. No barzinho que eu tô, já pensou? Não. Vamos aqui, vamos tomar uma cerveja e conversar. Não, na verdade, o paciente particular, né, o paciente clínico, ele acaba tendo o WhatsApp. Né, porque existe todo um contato, né, referente a isso. Agora, no social não, ele é com o equipamento.
todo o contato que ele faz é no equipamento. E aí o equipamento entra em contato com você, que aí você vai abordar naquele lugar que ele combinou lá. Sim. Você vai trabalhar aquela demanda que está chegando, né, que também é social, e é o equipamento que faz essa intermediação. Então, assim, ele procura o equipamento e o equipamento vai agendar, vai buscar o atendimento, vai fazer todo esse processo. O que vai acontecer é que essa proximidade de realidade é que, assim, eu vou até a casa dele. Eu vou conhecer quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, entender mais o ambiente, né? As amizades. Né? E no social, você pega casos, né, situações específicas, ou você já viu, você vê de tudo, assim? De tudo mesmo. Você já pegou, como quando você faz social, que deve ser assim uma coisa, né, de repente. Você já chegou na casa de alguém e aí, de repente, tava lá o barraco pegando fogo lá. O negócio lá tava... Né, tava dando daquele jeito, daquele jeito porque essa parte social são de situações um pouco mais precárias, né? É que assim, o processo social é para quem precisar dela, né? Mas o grande público do acompanhamento é sim esse público mais vulnerável, né? Sim, com certeza. E aí a gente acaba tendo ali toda uma política de atendimento, até porque tem as questões dos programas de transferência de renda que tem os seus perfis, e esses perfis só se alcançam com pessoas mais vulneráveis, né? Então, tem o fato de você ter um público misto, né, no social, mas o que a gente acompanha mais, sim, com certeza, mais vulnerável mesmo. Na questão, né, todas as condições sociais, não tem isso, porque é baixa renda, né, só para deixar claro também, né? Tem desde o público A, que precisa de você lá na base social, né? Porque o acompanhamento social, ele não é só transferência de renda. O acompanhamento social, ele é orientação, ele é um processo de programa de direitos, de acesso a direitos. E que muitas das vezes as famílias, por mais que elas não tem essa informação. Não tem. Que elas venham, às vezes, por exemplo, indiferente da classe, elas não têm informações e não sabem onde procurar. E às vezes, num atendimento social, que é feito ali, a gente às vezes consegue encaminhar, olha, você precisa ir de alguma maneira no equipamento X ou no equipamento Y, procurar o acompanhamento tal, para que de alguma maneira você venha ser atendido e orientado. Isso do equipamento, ele é o que, esse equipamento? O equipamento que eu falo é aquele espaço... Que é aquilo que eu estava te perguntando no começo, que é um assunto um pouco delicado, mas ela vai contar, né? Faço palavras porque é muito interessante isso. Esse negócio do equipamento é bem, assim... acho que é uma coisa. É bem doido. O equipamento não é o objeto, né? O equipamento, na verdade, é esse espaço público. Sim. Né? Onde a coisa acontece. Então, assim, se a gente for falar, por exemplo, a Defensoria Pública é um equipamento público. Sim. A promotoria. Né? A promotoria, o fórum, o CREAS, né? O CRAS. Então, assim, são equipamentos públicos que, de alguma maneira, as pessoas vão procurar para quando precisar de algum direito garantido ou de alguma situação assim. E também não tem idade, né? Você atende desde crianças que já passam por essas situações até... A gente faz o acompanhamento, né? Normalmente é um núcleo familiar, principalmente quando se lida com crianças, né? Você tem que trabalhar toda a questão da família. Sim. Mas, assim, o social eu acho ele muito rico porque você acaba entrando de uma maneira ou de outra na realidade física dessas pessoas. Isso é muito enriquecedor. E você também consegue captar melhor, né? Você está vendo ali com seus próprios olhos qual é a situação daquela pessoa para conseguir entender tudo aquilo que está se passando dentro da mente dela, porque... Toda a realidade, né, social e histórica. Sim, exato. Você começa a acompanhar. Exatamente. Eu fico imaginando. Como eu sou muito visual, eu já tô aqui... Imaginando a cena de você chegando lá. Eu ainda vou insistir de você chegar no lugar e se você já passou por uma situação de constrangedora ali. Já teve. Conta pra gente. Conta eu acho que uma de você situação chegar. específica, né, de chegar para fazer um acompanhamento no período da manhã e ser confundida com outro órgão, né, com outro equipamento e a pessoa sai lá de dentro xingando. Meu Deus. Eu fiquei imaginando a cena disso. Eu tava aqui. Porque de alguma maneira isso, ela acho que não queria receber um outro equipamento e aí as siglas são muito parecidas e acabar trazendo esse constrangimento, né? Tipo, você pode falar o outro equipamento?
Não. Tipo assim, entendi. Tá. Mas eu já tô imaginando qual e esse negócio do... da ruga. Eu também achei eu próprio. Você lembrou? Eu lembrei, eu pensei no mesmo. Eu lembrei. Mas esse negócio do acompanhamento, por exemplo, você vai chegar lá. Finge que você tá tratando de uma criança. Se trata de uma criança. Você vai chegar dentro do núcleo familiar. Você vai, tipo, meio que entrevistar cada um separadamente. Tem essa regra. Depende. Porque, assim, quando você está trabalhando social, você vai trabalhar o contexto todo. Depende do que está vindo para mim de demanda. Mas você acaba, por exemplo, você vai trabalhar o contexto, mas você acaba meio que trabalhando em cima de cada um ali do núcleo? Não é individual. Não. Você precisa estar com... A maioria dos casos são família, e aí o que ela está querendo dizer é assim, mais ou menos, vê se eu estou errada. A mãe entrou em contato lá com o equipamento, tá? Então, no caso, a mãe tem problema com o pai, e aí com 2 crianças, tem que estar todo mundo em casa. Não é que tem que estar todo mundo em casa. Você vai naquele espaço e você vai ver a realidade de quem está ali. Às vezes, por exemplo, o pai trabalha. Tá, aí né? você foi aí lá... Você não, eu achei que, por exemplo, você... Tipo, quando você dá a sua assistência clínica, que você fazia isso com cada um do núcleo familiar, para tentar entender, não tem isso. No clínico ele é individual. Tá. Sim, mas no social não. Ele é todo esse grupo, porque na verdade o processo é de... É para entender o geral e não o tipo que cada um ali tá passando para acontecer aquele geral. Tentar trabalhar esse fortalecimento desse núcleo familiar. Tá. E aí eu vou precisar da ação de todos. Entendi. Né? Tem essa diferença. No clínico você vai trabalhar muito individual, porque de alguma, a não ser que seja criança e adolescente, porque aí você vai precisar da ação dos pais, que é todo um processo de acompanhamento, tanto com a família, né, com os pais, para ajudar no processo de cuidado com essa criança e adolescente, mas na maioria das vezes, quando é adulto, ele é individual mesmo, não envolve mais ninguém, e acaba que o adulto também não quer isso. Sim. Né? Então tem essa diferença. É amplo, né? É amplo no social e mais restrito no clínico, sim, com certeza. E eu acho que a gente, como você está falando que já viu diversas situações e como o nosso tema principal é sobre a mulher, eu acho que se você puder falar um pouco sobre tudo, agressão, violência... Ainda mais agora tudo, né? Isso que se passa, e eu acho que seria legal também a gente falar como isso acontece, às vezes, mais perto do que a gente imagina. Nossa, pode acontecer no vizinho da frente. Né? O telefone explodiu, né? Explosão, né? Porque muitas pessoas acham que isso é uma realidade que está muito longe e às vezes acontece com a tua vizinha de porta e você nem sabe. Uma coisa que a gente tem visto muito é que a questão da violência, vamos pensar na violência doméstica da questão da mulher, né? Ela não tem classe social. Não, exato. A diferença que todo mundo acaba confundindo é que, assim, normalmente quando se vive isso numa classe mais, vamos dizer, mais alta, as pessoas não buscam esses equipamentos públicos. Se elas têm que resolver alguma coisa, elas resolvem de alguma maneira mais jurídica. Ah, sim. Né? Elas não buscam atendimento ali no equipamento. Então, por isso que acaba tendo um pouco essa visão, né? De que é somente para... Mas, assim, Janaína, eu vou falar de uma maneira leiga, mais uma vez para o pessoal pegar. Você não acha que falta informação? Acho. Falta. Porque eu sou uma que eu achei que só tinha que ir no psicólogo, normal, né? E ali conversa na clínica, e não tinha essa assistência, que eu achava que era o quê? Assistência social era um órgão, nossa, eu vou me expor, eu vou contar para as pessoas que eu apanho. E não é assim. Não é dessa forma, pelo que você está me falando, né? É que o processo ele é sempre sigiloso, isso é profissional. Mas isso é interessante, porque edifica até quem esteja aí assistindo, de repente sofre alguma coisa. Tá sofrendo alguma coisa, então saber que você tem a quem recorrer. Tem recursos a isso. O equipamento que lida com as questões especializadas de violência, seja contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, contra o deficiente, é o CREAS. Sim. O Centro de Referência da Assistência Social. Isso é um site que a pessoa entra Não, ali, é um sistema. Ela vai lá. É um equipamento. É um sistema, é o CREAS. Por exemplo, a Defensoria Pública. Né? Ele também é um equipamento. Né? Do governo. O CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, ele também é um equipamento público. Isso. Né? Então, as pessoas procuram esses equipamentos de forma a serem atendidos ali por profissionais de assistente social
ou profissionais psicólogos, que são uma equipe que compõe esse. E ela vai lá, ela liga. Como é que é? Eu quero que de repente você até ensine isso para a pessoa mesmo, seja bem didática, porque às vezes é uma pessoa que está assistindo, né? E ela tá passando por isso, uma mulher, né? Ela aí em si, uma mulher que está sofrendo, às vezes até uma violência sabe como recorrer. Verbal, né? Uma violência verbal, uma violência emocional, psicológica. Mas e aí, fala de novo, como é que dá um pouquinho dessa orientação. Porque é legal, defendendo as mulheres, né? De repente, dar essa orientação para as pessoas saberem que existe e como elas podem fazer para chegar. O que nós colocamos é o seguinte: é muito difícil às vezes você fazer diretamente uma denúncia sem estar fortalecido. Isso é fato. Não, que seja essa coisa mais com a psicologia. Sim. Realmente, ela está precisando de ajuda, ela já viu o primeiro indício de uma violência verbal. Né? Sim. Teve toque. Aí já começou uma outra coisa, aí né, vai começando a né? Porque para não chegar evoluir, naquela na né? violência em si. Isso. Né? O que é aí que seria? Como é que é o processo? A gente coloca, por que existem esses equipamentos, por exemplo, que nem o CREAS? Porque normalmente essas mulheres já chegam fragilizadas, mas às vezes elas têm a dificuldade de se encorajar para fazer, por exemplo, com certeza. A maioria, a grande maioria. Vezes existem questões, por exemplo, de não ter uma confiança de contar para alguém porque pode ser julgada por isso, contar para um familiar, contar para um amigo. Então, o que elas fazem? Às vezes elas se escondem. Né? Sim. Quando você busca essa ajuda, às vezes com pessoas que realmente você não conhece, porque você vai lá, você vai lidar com pessoas que ainda não conhecem a sua história nem a sua vida. Sim. Né? Então fica mais fácil falar desse assunto e pedir ajuda. Qual o caminho que eu posso seguir de maneira que não me prejudique, né? A porta de entrada para as questões da violência especializada aí, né, seja com criança, seja com mulher, seja com idoso, seja com deficiente, com pessoa, né, com deficiência, você vai direto, né, nesse equipamento do CREAS, você vai receber uma comida, você vai ter uma orientação, você vai ter um direcionamento, que fica mais fácil de alguma maneira de você, né, ir... De repente tomar uma coragem. Uma coragem, né? No CREAS. No CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Todo município tem que ter, a não ser que a gente pode falar aí, por exemplo, quando é mais interior, e aí, mas é uma política. O daqui de Santos eu acho que é no Gonzaga, não é? É isso que eu ia perguntar agora. Para poder... Não, na Conselheiro. Tá, na Conselheiro. Eu não lembro direito agora, mas é por aí. Onde que é, Janaína? Gonzaga Santos eu não sei. Mas é por aí. Mas pesquisem, gente, no Google. CREAS Aonde você atua? Todos os lugares. Todos os lugares. Ela tá em tudo. Olha, diz que Janaína. Então, a primeira coisa que uma pessoa que está sofrendo algum tipo de abuso, alguma coisa, a melhor opção é ir diretamente no CREAS e buscar. Buscar ajuda, buscar orientação. Lá você, minimamente, eles vão ter a orientação nessa acolhida de onde eles têm que ir para poder fazer. Né? Normalmente, quando se trata, gente, de uma violência contra a criança, vai ter que ter um boletim de ocorrência, né? Se é uma questão que a pessoa está correndo risco, vai ter que solicitar uma segurança, e a segurança acontece nos equipamentos de segurança pública. Exato. Né? Então é na polícia, fazendo esse boletim, entrando com o processo judicial para poder solicitar proteção. Poxa, desculpa cortar, mas assim, seria muito interessante se não chegasse nesse ponto da agressão, né? Que chegasse primeiramente, eu insisto em falar, primeiramente na agressão verbal. Alguém procura primeiramente você assim? Direto, não, né? Bem raro. Realmente. Não, na verdade seria mais legal se caso quando acontece, né? Porque infelizmente ainda existem uns filhos da puta aí que batem mulher. E de não ter que ser esse processo todo. Ter que ir até o CREAS, aí ter que tomar essa coragem. Tem que ter que rolar essa denúncia por parte da mulher. O BO tem que ser feito por parte dela. Entendeu? Ter que rolar isso para depois abrir um inquérito, para depois, entendeu? Ter todo esse processo, porque acabou virando um negócio de 4, 5 anos. Esse é o problema. Esse tempo? Dependendo do judicial, sim. Chegar numa situação de extremo, né? Mas se chegar, tipo, para só prevenção, que é raro. Então, na verdade, é que aí não entra no judicial, né? Esse é o preventivo, mas quando se diz no judicial... Eu tô imaginando assim, nós somos mulheres, né? Nós
tivemos namorados, noivos, maridos, o que seja. Então, assim, você já sofre também. Você ouve ali um termo, sua... pi, né? Isso, já ouvi bastante. Imagina, aí daquilo pula para outra coisa, daquilo pula... Isso tudo, a mulher, ela pode ir lá nesse momento também, eu não quero mais acontecer isso. Eu amo a pessoa, mas eu quero quando tá num estágio bem pequeno, assim, ainda, mas ela já tem uma orientação, né? A questão da prevenção, ela vem justamente isso. Porque, assim, a maioria das mulheres não identifica nesse processo de agressão. Não, né? Não. Por isso que é muito essa questão emocional. Né? Tá ligado, às vezes, primeiro, uma questão cultural. A gente já tem também uma situação histórica. Eu acho que vocês já ouviram essa fala, melhor com ele do que sem ele. Essas crenças benditas. Existe o padrão. Ele vai mudar, ele nunca mais vai fazer isso. Aquele padrão também, né? No sentido de que assim, a mulher é aquela que preserva o casamento, que preserva o relacionamento. A religiosidade também, né? Pesa muito. Mas é importante falar que a gente está falando isso, não porque... A gente não tá falando que é culpa da mulher, gente, pelo amor de Deus. A gente tá falando que isso é um tipo de coisa que ela vai aceitando e não vai percebendo. Por isso que o emocional tá ligado. Porque também tem essa parte cultural de que muitas pessoas ainda acham que a mulher tem que abaixar a cabeça pro homem, de que a mulher, ele vai fazer isso, ele não vai fazer de novo, ele só fez pra prevenir alguma coisa ou pra, entendeu, alguma coisa assim. E a maioria das mulheres, principalmente um pouco mais velhas, eu acho que na minha geração a gente já é mais antenada nisso, né? Mas, mulheres um pouco mais velhas, elas ainda têm essa coisa na cabeça, dessa parte cultural, de ser uma geração diferente, uma criação. Mais a vivência social, né, se aproxima o conhecimento. Eu digo que sim. A ignorância é a falta do conhecimento. Com certeza. Né? Quando a pessoa não tem conhecimento do que ela pode procurar, de como ela pode sair daquilo, de como suprir essa dificuldade emocional dela, ela vai ficando. Por quê? Porque a gente tem ainda questões, né, que a gente estava conversando anteriormente, né, da mulher ainda nesse papel submisso, mas também de dependência financeira. Não é tão fácil assim, socialmente. E a gente está falando assim, não estou nem falando de classes vulneráveis, eu estou falando às vezes de tudo. Poder aquisitivo e que de alguma maneira o fato de perder essa posição, esse status, essa forma de viver, sabendo que quando você tem um rompimento de um relacionamento, essa renda, essa forma... Tudo, o estilo de vida, tudo vai mudar. Elas vão aceitando do burra inicialmente para porrada. E aí isso segue. Porque segue você tem uma perda. Toda escolha vai ter uma perda. E essa perda ela não necessariamente é só... Né, vai encerrar um ciclo e aí é doloroso. É doloroso. A mente aí, ó, pra variar. Não, e ainda tem também aquelas situações de que as mulheres se culpam. Falam, ele me bateu porque eu mereci. Ou ele me xingou porque eu fiz tal coisa. Tipo, sempre passando o pano porque ele faz e colocando essa culpa dentro dela mesma. Por isso que eu coloco, assim, na questão emocional, que quando chega nesse limite da mulher entender que é culpa dela, é porque, de alguma maneira, a autoestima dela já foi. Já foi embora. Né? Já foi um processo que já está rolando, anterior, né? Já tem uma questão anterior aí, talvez em algum vínculo emocional dela, que já faz com que ela não se sinta amada por outras pessoas. Então, na relação, eu vou dizer até um pouco, assim, eu sou psicanalista, um pouco de Freud, né? Um pouco da psicanálise. Sim. Não, flui, deixa fluir, fala mesmo, é muito bom. Parafraseada, não é o exato que está lá, mas assim, parafraseada é assim, as nossas relações primárias são com nossos pais, com o nosso familiar. Quando às vezes essas pessoas não se sentem amadas de alguma maneira por essa relação inicial, né, elas vão entender que lá na frente, outras pessoas que também não vão amar. É culpa dela. Porque se os pais que teriam obrigações, né, de gostar dela, de amá-las de uma forma incondicional, não o fazem, outras pessoas então, também não vão fazer. O problema é delas. Sim. Então existe uma internalização, às vezes até inconsciente desse processo, que faz com que ela permaneça. E a gente tem outras questões, por exemplo, cultural. A mulher como objeto na questão do corpo, então às vezes as mulheres se vinculam a relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos assim mais nesse sentido de dominação delas, porque de alguma maneira a única coisa que elas entendem que tem a fornecer, às vezes é a questão corporal, é o físico, a gente vive ainda. Também tem aquela coisa, o cara traiu a mulher, ele me traiu porque eu tô gorda.
Ele me traiu porque eu tô feia, porque eu tô... Tem com a imagem dela, isso, né? é uma coisa que, gente... Que aí aquilo que eu tava falando... A passagem de pano pro homem sempre existiu, né? E é uma beleza, eu adoro. Mas você já pegou algum caso do tipo assim, que a pessoa tem algum problema? Tipo, qual foi o maior problemaço que tu pegou? Envolvendo uma mulher, né? Vamos falar da mulher. Que você chegou e, nossa... Foi um bagulho, tipo, que também te mexeu assim. Contigo. Olha, teve alguns, mas eu acho que tem um que parece simples, mas que foi pra mim foi um histórico de uma negligência na questão da mulher, né? A gente tá falando da mulher na questão assim, a mulher na pandemia sofreu muito, né? Filho, muito. As escolas, violência aumentou. A convivência, o desgaste, né? Tem toda uma questão que eu acho que cooperou. Tem um pacote aí, mas... Um pacote. Lá atrás, nesse caso em específico, a gente vê tanto essa questão da mulher, né, ser tratada às vezes de uma maneira como um objeto, né, que a gente vê que além do histórico, hoje a gente acompanha isso, continua aí, de uma forma às vezes com mais informação, mas teve um caso que eu peguei de uma senhora que hoje com 66 anos, né, e esse caso foi bem difícil porque ela traz uma questão de não ter o documento para poder fazer o RG dela que estava, né, de alguma maneira, estava velho, né, não era aceito nos equipamentos. Algo que qualquer cidadão tem direito de fazer. Ela traz um histórico, assim, né, naquele momento, assim, casou com 12 anos. 12 anos ela casou? 12 anos grávida, né, engravidou no interior. Meu Deus. E teve naquela época, né, infelizmente era uma coisa típica, a menina, né, a mulher engravidava, né, no caso dela era uma criança praticamente. 12 anos eu brincava de Barbie ainda, gente, pelo amor de Deus. Teve o documento alterado. Eu tinha o meu bebê, eu tava ganhando meu bebê, aquela minha boneca. Gente, tava brincando de Barbie com 12 anos. Onde a gente percebe a dívida, né, social com essa infância, né, principalmente a infância antiga, né. E aí ela engravidou, teve a idade aumentada, casou, acabou tendo ali, né, a questão social de que tem que ter o casamento, porque estava gestante, né? Teve os filhos e depois ela foi abandonada de alguma maneira e ela acabou vindo, né, pra cá, pro Sudeste, deu continuidade na vida, só que teve um ano lá de 86, onde ela foi feita o documento dela de casamento, pegou fogo, né, o espaço cartório. Meu Deus, eu não conseguia nem mostrar que ela não podia separar, então. Meu Deus. Ela não podia ser, agora ela não tinha nem mais registro, né, de como se ela não existisse, né? Aquela história não existia, a não ser a vivência dela. E aí ela tentava, de toda maneira, conseguir um documento que pudesse fazer novamente um documento de identificação, de RG. E ela não conseguia, então ela bem desesperada, porque ela precisava dar entrada na questão dela de direitos. Então, quando ela vem, né, e coloca aquilo, e você percebe que diversas vezes ela procurou esse equipamento, né, ela procurou esse cartório para poder buscar o registro, e sempre era uma negativa, aquilo mexe muito, porque você, gente, a pessoa foi violada a vida toda, né, de alguma maneira tem uma violência institucional, com certeza, social, familiar. É uma violação de direito total. E ela continua nessa violação. Né? E aí, você, ouvindo esse caso, você se envolveu mesmo, né? É um caso que você... Porque é uma total injustiça, uma total violação de direitos. Foi quando eu comecei a entrar em contato com alguns equipamentos do judiciário também. E aí foi agendada, entrou com o processo judicial. Recentemente, há mais ou menos um mês atrás, quando eu consegui conversar com ela, ela já estava com um parecer favorável para tirar o documento, seria feito um novo registro. Mas o que impactou? Uma senhora, uma idosa, tentando buscar um direito ali, né, de alguma maneira, do seu registro, né, civil, de alguma maneira, porque quando você é solteiro, você usa certidão de nascimento, quando você é casado, você usa de casamento. Depois que você ficou, se você divorciar em algum momento... Aí tem que ser a certidão de casamento averbada. Então ela não conseguia minimamente provar essa história dela. Né? Nossa. E isso gerou um processo judicial para mim, né, pensar naquilo. E quanta violação que ela havia passado a vida toda, foi um motivador para falar, não, vou tentar fazer o máximo que eu posso para que... Esse é um dos casos,
né? Tem outros casos também. E tipo assim, esse caso voltando dela, você chegou a conhecê-la? Sim, sim. Você conheceu ela? Sim. As condições dela, então, tipo assim, como é que tá essa mulher hoje em dia, assim, visualmente? Vamos lá, vamos falar visualmente. Ela chegou bem abatida, né? Hoje, o que eu posso te dizer assim, que ela ainda não conseguiu, porque isso foi dado um parecer favorável, mas o registro ainda não chegou para ela, porque é feito lá é feito em outro estado, né? Então ela vai ter que vir. Vai ter que mandar precatória, toda aquela coisa. O que recentemente a gente combinou é que chegando esse documento, ela já possa, né? Porque na verdade ela precisa dar entrada numa aposentadoria, parece surreal, né? Nossa, ainda tem que dar entrada para ainda passar por todo o processo. E é aquilo que eu falei, é tão demorado. Você se emociona, né? Até, né? Dá pra perceber. Você percebe que assim, é surreal. É tão burocrático e era para ser um negócio tão simples, idiota. Teve que virar um processo judicial para depois sair aqui o parecer, para depois mandar para o outro estado. Aí depois ela vai ter que dar a entrada na aposentadoria até aceitarem. Gente, isso aí, ó. É uma ineficácia enorme, enorme. Qual o tempo dela agora, mais ou menos, para poder estar fazendo tudo isso? Olha, se a certidão chegar, eu acho que a aposentadoria até não demora. Porque a aposentadoria por idade, ela é uma coisa mais... você já tem a idade, você vai dar entrada no requerimento, na solicitação, se você já tem o tempo de contribuição, é mais fácil. A aposentadoria, né? Agora, voltando lá, eu gosto de ver mais uma vez visual. Eu tô lá na cena. Na cena que você e a mulher. Tipo, ver aquela senhora daquele jeito. E aí, como é que ela tá? Você falou visualmente, já tava bem abatida, bem envelhecida. É revoltante. E ela mentalmente, porque aí entra você com a Não, tua palavra, é lamentável. Você auxiliando essa mulher, porque a tua função foi essa, né? A pessoa chega ali sem caminho. A Sim. sensação o que eu vou fazer porque eu não tenho caminho. Tô perdida, não sei o que fazer. Não é uma luta. E acha que não vai conseguir. Ela já começou um tempo. Na verdade, naquele momento que ela foi ali, é porque ela já tinha tentado diretamente com o equipamento, né, com o cartório de registro, mas ela não tinha conseguido. Né? Então, aquilo foi uma situação assim, de parar para poder pensar que ela chega ali tão abatida, porque é como se ela sentisse que assim, eu nunca vou conseguir isso. Todas as tentativas que eu já fiz não foram eficazes. E aí, quando entra em contato, eles dão a mesma negativa, dá a mesma resposta, é aí que a gente vem à luz. Não está perdida. A senhora vai entrar de alguma maneira com isso. Alguém tem que se responsabilizar, não se fecha um ciclo assim. E aí eu acho que a possibilidade de quando ela chega e vê que não tinha caminho, ela chega desesperada. E aí quando a gente fala, você vai fazer isso, já faz o contato com os equipamentos jurídicos que são necessários para que acompanhe ela, é onde ela sai agradecendo de alguma maneira, né? Mas também sai agradecendo. Gente, eu juro que eu me emocionei aqui. O que vai resolver o processo judicial, o que vai resolver é todo esse encaminhamento que ela vai ter que dar seguimento. E ela deu, né? Isso é satisfatório. Eu tô emocionada, de verdade. Eu tô aqui com o olho cheio de lágrimas, porque, gente, é uma pessoa. As pessoas não conseguem entender isso. Como pode existir um tratamento social e de direitos tão diferentes para seres humanos? Todo mundo é ser humano. Todo mundo tem os mesmos direitos. Gente, pega a porra da Constituição e lê essa merda e entende, pelo amor de Deus. Porque era para ser um negócio tão simples. Ela só queria... As duas coisas eram direito dela, ela ter o documento e ela ter a aposentadoria. Uma coisa que... Você imagina, era pra ser... E assim, mesmo... Tudo bem, 66 anos ainda não é tão velha, né? Mas assim, por tudo que ela já passou, ela deve ser uma pessoa extremamente cansada. E ela ainda tem que passar por esse processo é exaustivo também. Total, né? A mente dela em si, como é que estava especificamente dessa mulher? Tudo, assim... Ela tá como agora, hoje em dia? Ela recuperou? Ela tá com uma esperança, né? Com certeza. Ela me deu a notícia de que está para chegar o documento, que foi dado o parecer favorável e que ela só está aguardando chegar para poder fazer o processo de dar entrada nessa aposentadoria. Quer dizer, é motivador, inclusive ela ficou de ir pessoalmente lá para poder... E você vai acompanhando esse caso quando você pega até o momento, tipo...
Alegria, luz do fundo do túnel, isso aí. É esse o processo que a gente tem que fazer com todos. Às vezes a gente não consegue com todos por causa da demanda, né? Mas assim, alguns a gente consegue estar próximo e acompanhando, por exemplo, no último contato que eu tive com ela foi contato telefônico, não foi uma questão. Porque ela mesmo assim ela tá no Nordeste, né? Não, ela tá aqui, né? Ela tá aqui, tá. Né? Mas de conseguir, por exemplo, pelo menos ter essa devolutiva, tá dando certo, uma pessoa que está encaminhada, tá com o direito violado, e de uma maneira ou de outra, ela conseguiu aquilo que ela precisava para poder suprir uma garantia de direito, de sobrevivência. E como você falou, existe uma demanda enorme. Ou seja, são diversas violações de direitos de várias pessoas. Então, assim, que não era para ter. Né? Não precisava ter tanta essa burocracia. Quando você comentou aí a respeito da gente, a Constituição, todo mundo, né, deveria ter esses direitos sem ter toda essa burocracia. A gente, parando para pensar no âmbito, você quer ver a dificuldade é quando uma pessoa sai egresso de um processo. A mulher, então, né? A mulher quando sai desse sistema ali de alguma maneira institucional, estava dentro de um processo cumprindo pena e tal. Não só a mulher, mas principalmente a mulher tem muita rotulação na questão de conseguir um emprego também. O homem tem. Ser inserido de novo na sociedade. Todo sofre mais para se inserir na sociedade. Que a palavra dela existe, que ela existe, que aquilo que ela passou não foi. Não, só de ser uma mulher já é complicado. Agora imagina se for uma mulher preta, vulnerável. Que ainda tem isso também, né? Ainda tem toda essa situação. Desse tipo, que a pessoa passa por algum tipo de preconceito, desse tipo também? Isso é institucional, né? A gente é institucional e estrutural. A gente sabe que, por exemplo, a gente vê isso, essa questão às vezes das reclamações, da dificuldade das empresas contratarem pessoas nisso, então acaba sendo institucional, porque você vê uma pessoa, os negros principalmente, pessoas com algum tipo de deficiência ou de mobilidade, né, têm essa dificuldade de serem inseridos no mercado de trabalho. Isso, principalmente depois do cárcere, principalmente. O institucional. O estrutural é o social mesmo. O quanto que às vezes as pessoas conseguem fazer uma acepção ainda pela questão da cor da pele, pela questão de trabalhar a pessoa com deficiência, por exemplo, de alguma maneira, excluindo essa pessoa e não incluindo, de não ver nela a capacidade. Às vezes a pessoa tem uma mobilidade, mas ela pode fazer. Até mesmo, né, às vezes a gente pega isso na dificuldade de acesso a esses equipamentos. Seria tão bom se as pessoas, tipo, por exemplo, principalmente nisso de trabalho, né, nessa área profissional. Então, entre empresa e a pessoa não consegue ter isso? Porque existem empresas também que eles têm esses benefícios, né, com essas pessoas, esses deficientes. No momento, quando a gente fala mulheres deficientes, tudo. Ainda né, obrigatório que as empresas façam esse contrato, né? É uma briga porque ela só realmente, a maioria, né, não todas, mas a maioria só contrata porque existe isso numa legislação. Porque é uma lei. Tem que cumprir. É um absurdo. Você tem que cumprir um quadro de funcionários com o perfil de... Seria tão bom se as pessoas, principalmente nessa parte profissional, se as pessoas, por exemplo, elas só olhassem o que a pessoa é capaz. Você vai fazer o que eu quero dentro da minha empresa, dentro do que for. Você vai fazer o que eu tô buscando? Pronto, acabou. Não importa como é o seu cabelo, qual é a sua cor, se você anda de cadeira de rodas, se você... não importa nada. Voltando até para a mulher, né, gente? Vamos parar para poder pensar, né? A questão da mulher está muito ligada à aparência, está muito ligada à questão do com certeza social, estrutural. A gente tem isso, né, muito rotulado. Então, essa questão da idealização, da beleza ideal, do corpo ideal, da pele ideal. Eu trabalho com isso, né? A gente falou muito sobre isso no programa, outro programa que a Andrea veio. Eu trabalho com esse negócio da autoimagem. Imagina, chega lá, mulherada destruída, né? Destruída na cabeça. O corpo em si, a gente fala que dá pra mudar, dá pra configurar. Agora, gente, o corpo é o mais fácil de mudar. O problema é a mente. Mas conta aí, o que você tem pra falar desse pessoal do corpo, né? Você deve ter um monte da de imagem, aí isso aberta, também é uma... pelo fato. Essas questões assim, estrutural, porque a gente acaba atendendo uma demanda maior, assim. E eu digo, gente, não é só no espaço, por exemplo, social. No consultório também, na parte individual, você percebe
a dificuldade de ser aceito pelo fato de não seguir esse ideal. Né? Da mulher magra, do corpo alta, ideal, da pele que não sem celulite, negra, do cabelo que muitas das vezes traz ali a sua performance desorganizado, né? Porque tem a questão também estrutural. Eu falo que eu até vou colocar isso, né? Eu acho interessante porque como é uma coisa estrutural, né? Até uma coisa pessoal, de família. Eu lembro que quando eu comecei a deixar meu cabelo enrolado, eu não sou daqui, né? Sou de Minas. E eu lembro que quando eu cheguei lá, bem no início, né, quando eu comecei, já tem uns anos que eu tô assim, e eu lembro de ter sido, da minha mãe brincar, né, mas filha, por que você tá deixando o cabelo desse jeito, né? Por que não alisa? Porque fica muito, né? E aí eu lembro de ter vivido isso, porque... Fica refém da progressiva, né? Pra quê? Dela, e o cabelo super bonito. Tem que ser tudo muito comportado, né? A mulher tem que estar comportada. Hoje, na real, eu vim com ele assim por preguiça, porque eu tenho muito cabelo. Quando eu arrumo daquele jeito, daquela outra vez que meu cabelo eu tenho muito, ele fica bem enroladão, assim. É trabalhoso. Então, assim foi mais que eu bati o secador, eu prendi assim pra dar uma baixada e tá ótimo. Mas eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu tô com o cabelo daquele jeito, todo mundo fala, você tem que deixar o cabelo assim sempre, não sei o quê, tem que deixar assim. Bonito, né? Porque... Entender, a aceitação com a imagem, com a autoimagem, né? Porque, só porque ele é grande, ele não é bonito? Não é? Sempre teve esses casos aí, que você tem aí bastante, tô vendo. Isso que é da mulherada da imagem. Tem, tipo, com certeza. Tô gordinha, e aí eu tô ruim. O que eu enfrento mais, assim, até trazendo das questões, por exemplo, do consultório, né? Mulheres que acabam buscando esses atendimentos ligados à questão da autoestima, dificuldade de aceitação, as dificuldades de estabelecer relações, mesmo amorosas, vínculos, às vezes acaba entrando em relacionamentos abusivos, né? Eu não tô nem falando com certeza dos atendimentos mais amplos sociais que é grupo familiar, mas do individual. Elas entram nesses relacionamentos abusivos porque muitas das vezes elas sentem que é aquilo que elas têm. É como se aquilo que elas merecem. E tipo assim, como se de alguma maneira fosse fornecido para elas, fosse dado para elas aquele afeto, né? Que eu vou colocar aqui entre aspas, né? Aquele afeto. Aquela migalha. Aquela migalha, né? E achando que aquilo é o que basta. Migalha. Meu Deus. Porque na verdade ou elas não são bonitas, ou é a única pessoa que vai isso. aceitar ela, porque de alguma maneira, né, ela não consegue conquistar outra pessoa, então tá muito ligada à autoestima. Aí quando você vai trabalhar essas relações, você percebe que também os vínculos iniciais, primários, do núcleo familiar, já traziam uma situação dessa. Uma idealização desse corpo, uma idealização desse perfil. Existe uma cobrança, você come demais, você come de menos, você é gordo, você é magro, você tem que arrumar seu cabelo assim. E são coisas que vêm estrutural. Sim. Então, elas conseguem repetir esse processo, né, nas relações afetivas quando vem a adolescência, quando vem a vida adulta. E é difícil sair desse ciclo. Existem pessoas que graças a Deus, elas têm essa filha, né? Esse negócio, né, de crescer e falar não, né, vou fazer do meu jeito. Mas tem muitas pessoas que não conseguem, a maioria não consegue. Aí aquilo fica. Você vai ter que trabalhar a tua aceitação. Você vai ter que trabalhar, na verdade, que você... A primeira coisa né, o Jung, ele fala, né, tudo aquilo que eu me aceito, ele me liberta. Sim. Né? O que eu nego de alguma maneira, ele vai me prendendo naquela situação. Então, quanto mais eu nego isso, mais eu vou vivendo aquilo de maneira aprisionada. Quanto mais eu entendo que aquilo faz parte da minha realidade, eu vou tentar trabalhar aquilo. E eu vou tentar trabalhar de alguma maneira ou para mudança, ou então eu vou tentar entender que essa é a forma que eu sou. Não, e às vezes entender que assim, né, as pessoas, lógico, você às vezes está confuso com alguma coisa, você pede um conselho para uma mãe, para uma avó, para um irmão, para o pai, etc. Mas você tem que entender que quem sabe o que é melhor para você é você mesmo. Mas aí chega um ponto, Janaína, que você está com uma pessoa lá, você está conversando com ela, levando ela, é complicado na hora de levar tudo, e aí você vê que o caso não está mais nas tuas mãos, que é aquele caso que a pessoa está se dopando, está usando remédios, porque agora eu estou remédio para emagrecer, eu estou usando, fazendo os procedimentos, acontece também bastante disso, né? Tipo, não, eu preciso isso tem bastante em meninas mais novinhas, não tem também? Muito com adolescentes.
adolescentes. Com adolescentes, muito, né? Com as meninas Ainda novas. mais hoje com a internet. A gente falou sobre isso, lembra, no outro programa? Tipo, na internet, porque tem muita comparação. Muita comparação. Adolescente vive muito isso. Muita comparação. A questão de sempre olhar, né, sempre querer fazer o que os outros fazem. E sempre tem isso. As meninas estão começando mais cedo hoje em dia, cuidando mais da aparência de uma maneira invasora, né? Ah, sim. E aí vira até uma patologia. Eu conheço menina que colocou silicone com 16 anos de idade, gente. Isso é um absurdo. Tem noção? É patológico já o negócio, né? Como é que uma mãe assina autorizando para uma filha de 16 anos fazer isso? Mas isso é o ideal, né? É o que a sociedade prega. Você, de alguma maneira, tem que ter essa idealização de um corpo, de uma beleza. A mulher, eu acho que isso está muito ligado à imagem da mulher. Você tem, não, isso com certeza. Hoje em dia, a gente tem alguns homens que fazem, que mexem, né? Tem a estética. Mas isso ainda é muito raro. E se brincar, ainda é muito rotulado. Né? Agora, para a mulher, não. Para a mulher, isso é uma coisa natural. Eu até vi um meme na internet que era um casal, aí era o cara de samba canção e a mulher de calcinha sutiã. E um de frente pro outro, o cara careca, corcunda assim, com uma pançona, e ela, tipo, né? Tava mais ou menos, e ele falando, você tem que emagrecer, hein? Olha e isso. ele... É real. E é isso, a mulher tem que estar ali sempre perfeita, maravilhosa, e o homem pode ser desleixado. É uma cobrança muito grande, né? Socialmente E ainda isso é passado desde de mãe pra filha, isso sim, vai indo. Homem desleixado não dá. E o que você acha, como psicóloga, isso vem da educação mesmo? Que é, por exemplo, pode ser também da mulher, do caso da mulher olhar pro cara lá, né? Tipo, meu Deus, tá estragado, né? Mas aí a maioria é ao contrário. Ah, sim. Né? Com certeza. É ao contrário, porque assim, dificilmente existe outro tabu, né, que a gente fala, que o homem escolhe pela beleza, né? O visual. Se a gente for parar para perceber, a aparência, a questão da boniteza para uns é bonito para uns e feio para outros. Sim. Ah, sim, tem isso. Normalmente a ligação está na personalidade. A gente normalmente acaba se entrelaçando nas relações ligadas à personalidade. Com certeza. Mas o primeiro contato é sempre visual. O primeiro contato é visual. Sempre. Mas isso já comprova, viu? Que a questão de que, assim, às vezes, muitas das vezes as pessoas não têm atração inicial, principalmente, por exemplo, a mulher, mas o fato dela conviver e se sentir atraída de alguma maneira pela relação, pela questão de personalidade, do cara, de cuidado, tudo, ela acaba ficando. Né? Isso acontece muito, gente, vou até usar um termo aqui. De imagem paterna. Também. No narcisismo. Né? O narcisismo, ele produz muito essas relações afetivas de dependência emocional. Então, existe, na maioria dessas relações tóxicas, assim, inicialmente o homem é sedutor, ele é aquele que encanta, que traz, que cuida, aí ele tem a primeira agressão, pede desculpa, ele volta atrás, e de alguma maneira aquilo acaba, né, seduzindo, aí ele vai mudar, ele não vai mudar, só que ele não muda. E essa mulher vai ficando de alguma maneira presa por causa da dependência emocional dela. Do passado, às vezes. Sim, na maioria das vezes é história familiar. E na maioria das vezes existe um membro dessa família já com característica de narcisismo. Então ela procura também nas relações emocionais essa pessoa com característica narcisista. Olha isso. E é uma coisa aí, que é inconsciente. No ciclo vicioso ali com aquele cara que é abusivo. E aí fica naquela coisa dependente. A mente é muito doida, né? Ela faz umas coisas inconscientes, assim. Cuidar da questão emocional, porque se você não cuida disso, hoje em dia a gente tem uma divulgação maior disso. Tá falando muito mais. Os últimos tempos de autoconhecimento, de busca, né? Vamos buscar mais Deus, amor próprio, aumentar a autoestima. Cuidado, mas mesmo assim... Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas pessoas que elas encorajam as mulheres. Eu digo que os movimentos de luta e também assim, a gente não pode dizer de tudo que a internet coopera, por exemplo, só para autoimagem. Gente, tem muitos grupos, tem muito o próprio programa, né? Quando você empodera uma mulher com conhecimento de alguma coisa, você está dizendo para ela assim, olha, aprenda a ser você mesma, né? Aceita essas limitações, perceba o que está acontecendo. A gente sempre coloca aqui na questão na questão, por exemplo, da violência, né? Referente à mulher, existe a necessidade de empoderamento deste homem, né?
que é um ser patriarcal, social, que ele que manda, ele que manda. Então existe a dominação. De alguma maneira ele quer dominar essa mulher, ou ele quer dominar os pertences, ou ele quer dominar o celular, a rede social, ele quer dominar as relações de amizade, ele quer dominar o grupo familiar, às vezes afastando, né, ela da família. Existem inúmeras situações que trazem isso como característica, além da agressão física, que pode vir como secundário ou até terciário. Ah, sim. Né? O negócio é mais profundo, né? Não começa com a violência física, ela normalmente começa com todo esse processo de sedução, de empoderamento, de dominação. Quando chega na violência física, é porque na maioria das vezes isso tudo aqui já aconteceu. Nossa, tá me falando umas coisas aqui, eu tô lembrando de uma paciente minha, que ela falava comigo, não vou falar o nome dela, né? Então ela falava comigo com o WhatsApp do marido. E aí a foto do WhatsApp do marido era tipo um gladiador, sabe? Assim, um negócio assim meio... Eu falei, estranho. Eu falei, uma mulher, que a maioria das minhas clientes são mulheres. Aí a foto do gladiador, eu falei assim, essa mulher é estranha, hein? Eu falei assim, essa mulher... sei lá, vamos falar. Aí marcou o horário, aí chegou ela lá. Aí eu falei, vou mandar o WhatsApp pra você. Ela assim, não, é do meu marido o WhatsApp. Aí, resumindo... Ela não tem o WhatsApp dela? Ela não tem o WhatsApp. Ela não tem WhatsApp. Vai vir a loucura aí. Aí eu lembro que eu comecei a cuidar dela, ela começou a ficar bonita. E assim, ela tinha umas manchas violentas, assim. E aí o marido dela começou a ir, porque ela começou a ficar interessante. E aí ele veio, quis fazer tratamento comigo. Só que o cara era legal. Aí o cara pegou, tirou uma arma assim. Assim mesmo, tirou a arma. Frente, assim? Tirou a arma, colocou, não, dá licença, eu mando o armário, eu tenho porte de arma lá. Eu falei, tá. Não, é que eu tenho uma escola de tiro. Eu falei, beleza. E fluiu, sabe? Eu atendi. Mas eu vi que tinha uma coisa muito emocional naquela mulher. Tinha dia que ela chegava pimentão, vermelha e virada na mancha, né? Eu falei, amiga, o que você tem, né? Vamos conversar mais. Ela, eu não posso conversar. E aí ela se derramava em lágrimas, se derramava em lágrimas, se derramava em lágrimas. Passou um tempo, ela começou a ficar mais bela, sumiu. Aí eu sempre mando aqueles posts de propaganda, volte, não sei o quê, como é que tá, vamos fazer sua manutenção facial. E aí ela me mandou uma mensagem fake, dizendo assim, minha mancha, isso e aquilo no rosto, não consigo tirar isso e aquilo. Mas aí eu falei, por que você está me mandando isso se você já entendeu toda a fisiologia do que você tem, todo o processo do que você tem, não está entendendo. Aí depois ela me mandou outra mensagem e falou assim, eu vou apagar essa mensagem, mas eu vou me explicar. Eu estou mandando isso só para o meu marido ver que o erro foi seu e que eu fui enganada com a situação que você me enganou. Aí eu, peraí, eu não quero me meter nisso não. Você me tira dessa barca. Então eu vi todo o relacionamento tóxico que ela estava tendo ali. Foi muito grave isso. É bem... Ela era uma refém. Medo, né? E ela ia com ele ficava na recepção, o processo do atendimento inteiro, né? E às vezes ela chorava. Eu achei que quando você começou a contar, achei que você ia falar que ele começou a ter ciúmes dela, porque ela começou a se tratar, mas isso desse tipo. Isso deve ter. Mas esse foi o mais pesado, porque a arma do cara, o processo, a imposição, essa imposição de macho alfa, de ela não podendo falar, ele que pagava o tratamento dela, né? Que isso também eu acho também tem muito. Nada contra, né? Eu acho que nada contra. Essa dependência financeira tem muito. Eu vejo que ela está em todos os perfis, né? É muito ruim, né? Às vezes a pessoa não está vivendo uma relação ali, mas ela tem uma dependência financeira, isso é diferente, né, de estar numa classe melhor, ela não quer perder o que ela tem. Proporciona uma vida que ela não quer perder, né? A minha mãe mesma me conta que ela, tem, né, amigas, assim, conhecidas, milhares, assim, que casaram com homens riquíssimos. Elas têm uma puta vida maravilhosa, o cara trai a roda, não sei o quê. Só que, elas estão tranquila, porque ela, vou pra Paris no final do mês, vou andar de barco no fim de semana. Então, elas estão mais preocupadas com o estilo de vida que elas estão levando, que o cara proporciona e continua ainda, e sendo violentada, ou sendo traída, ou sendo isso, aquilo. Mas aí também cada um atua uma vida, né? Mas na classe social, assim, né, das pessoas mais vulneráveis, essa dependência ela existe de maneira de sustentabilidade mesmo. Sim. De alimentação, de cuidado mínimo com a
às vezes... Quando você fala da classe social, é gente de baixa renda que você está falando? É, gente mais que vulnerável, acaba né? mais. Tem uma porque, por exemplo, a mulher, ela nessa classe vulnerável, ela é um pouco mais propícia a engravidar. Né? Porque existem, às vezes, as questões dessa facilidade e a dificuldade até de acesso. Exato. Parece fácil. Então, acaba engravidando existe cedo. Existe o tratamento nas unidades básicas de saúde, mas também existe a dificuldade dessa evolução cultural. Sim. Como a gente está falando de gerações que antigamente a gente tinha, né, vários filhos na casa, e muito cedo, né? Como essa moça que teve aos 12 anos. Você precisa ter uma consciência e uma educação também para que você não repita o ciclo. A gente tem uma tendência a repetir os ciclos geracionais. Exatamente. E às vezes essa informação não chega, esse cuidado não chega. Porque se a minha mãe teve 10, eu posso ter 4. Uma comparação, né? É simbólica. A minha avó teve 12. Né? Eu fico pensando, meu Deus. E o que minha faz? Família é pequena, graças Quanto a Deus. mais você empodera a mulher de conhecimento, você trabalha o profissional dela, você permite que ela consiga, de alguma maneira, se sentir mais independente, mais ela vai conseguir ter acesso a conhecimento, colocando limites, estabelecendo regras, exatamente, seguindo uma escala de que, assim, preciso ser diferente porque eu não vou dar conta, por exemplo, de tudo, eu não vou dar conta de... E isso começa com a educação, não adianta. A educação para mim, a educação é a base de tudo. E se realmente o país desse uma base de educação igual a todos, decente, né? Porque o que a gente tem, nosso sistema de educação não é nem um pouco decente, é ridículo. Acho que muitas coisas não aconteceriam. Eu acho. Sim. Muito. Nas escolas já, né? Aí já volta aquelas coisas no ensino. Tudo. É que eu falei da classe um pouco mais precária, porque eu acho que o machismo também nessa classe, ele é muito maior. Ele é muito maior. Ele é muito maior, justamente porque também tem isso. A maioria das meninas acaba engravidando cedo, então não terminou de estudar, não vai para uma faculdade, não trabalha, e aí é sempre ela em casa cuidando das crianças e o cara trabalhando. A grande maioria é isso. Eu queria abordar, até já que a gente falou dessa questão de autoestima agora, eu lembrei de situações, às vezes, porque assim, a gente sabe que na pandemia a mulher ficou em casa, a gente trabalhava de pijama, né? Sim, e aí? A gente ainda vai entrar na pandemia, tem assunto ainda. Não, de pijama e de ressaca, né? Porque tinha live todos os dias, a gente ficava bebendo no fim das lives. Tu, né, Gabi? Eu bebi muito. A gente quem? Vai falar que não. O advogado que apareceu de bermuda, né? Passou de todas as notícias. Tomando banho. Ele estava de bermuda, e aí eu acho que ele deu uma... Ele esqueceu que ele estava de bermuda e ele empurrou a cadeira, né? E aí todo... Não lembro se era uma canção, eu não lembro direito se era bermuda normal. Isso, ele empurrou a cadeira para trás, quando ele empurrou para pegar... Acho que ele percebeu quando ele estava lá, que ele estava de bermuda de terno. Né? E aí ele voltou com a cadeira de novo e tal, e continuou ali. E aí? Todo mundo percebeu, né? E aí foi teve também aquele desembargador que dormiu com a câmera ligada no meio. Outro foi tomar banho. Eu vi esse daí do tomar banho. Era advogado também, né? Tava na reunião, ele tava tomando banho. Tu imagina tu, Gabi, lá na reunião? O que aconteceu? Se eu passar uma máscara no cabelo. Algumas pessoas que eu atendi, era essa questão de que assim, a gente passa o dia todo de pijama. E isso, né, parece que vem a questão de que assim, nossa, parece que eu tô menos interessante. Tá, e aí? E os casos disso? Né? Aí se expandia uma outra situação, onde vinham os conflitos a menos, a aptidão sexual, né? Vai diminuindo a frequência. Só que aí é onde você percebe a questão da autoestima. A culpa tá em mim, porque eu acho que eu tô de pijama, eu não faço mais a unha, eu não faço mais o cabelo, não ando mais maquiada, entendeu? Você percebe que havia um... Mesmo assim, a mulher vai achando culpa nela. Você vê que é uma... Essas mulheres precisam me conhecer. É verdade. Essas mulheres precisam... A André é tudo na vida de uma mulher. Precisam me conhecer. Gente, a gente comeu aqui os salgados, deu uma vontade de comer um docinho, né? Ô, diretor, tem alguma coisa aí? Pra mim? Docinho, uma balinha. Olha! Fine Fruitier, gente, pra nós, Fine. olha. É vegano? É? Balas mastigáveis de caramelo. Mix de sobremesas. Fine, eu amei. Um beijo pro Arnaldo, da Fine. Lindíssimo, mandou beijo pra gente, Arnaldo. ó. Muito obrigada. Eu vou comer uma já, tá? Só pra... Pra adoçar a nossa vida. pra adoçar um pouquinho a vida, adoçar um pouquinho o nosso papo, né? Que o papo tá aqui. Isso.
né? Mas Pegar deixar docinho. Rosa. Eu peguei rosa também. Pega uma rosinha aí. Pega uma rosa. Mano, que eu amo Fini, meu Deus. Eu adoro aqueles tubinhos, sabe? Quem nunca tem em casa, né? Quem O nunca tubinho. tem O tubinho é muito bom. Do frigobar pra poder na hora do falar. Pega verde também. Deixa eu ver. Essa rosa é boa, hein? Boa. Mas e aí, o pijamão, pantufa, porque você sabia que Cabelo sujo, coque. o que vendeu na pandemia, o produto mais consumido foi a pantufa? Jura? É. Eu não comprei, não. Não comprou? Não. Uma amiga minha comprou, uma linda. De verdade, eu não tinha me ligado nisso. Eu não mas comprei. uma. Olha lá, tá vendo? Um dos Eu não produtos tinha que me ligado. mais vendeu Eu na não pandemia foi a pantufa. Olha, eu comprei. E aí, falando até, né? E pijama. E o pijama também. Gente, eu acho que eu também comprei pijama, não. Comprei. Sabe o que eu mais comprei na pandemia? Álcool. O em gel e o normal, né? É isso. E comida, comi muito também. Naquele começo, comi muito. Ó, o diretor, tá cascando na minha cara, porque ele sabe que eu adoro comer. Comi muito. Gente, tinha live. Ai, segunda-feira, live do Jorge Mateus. Quarta-feira E bebia é de também, não sei né? quem. Aí eu vou assistir uma live, não vou tomar uma cerveja, uma caipirinha e Meu comer Deus do céu. um negócio ali? Não, né, gente? Já Aí é pra depressão depois. já tava cagado em casa mesmo, né? Aí já é pro comi, vou choro, fazer né? o quê? Nossa, como tem hábito disso, né? A pessoa bebe, cai no choro. E aí só essas músicas aí, mela tudo. Ai, gente, eu sou mó de boa. Mela isso, mela aquilo. Olha, acho que a única live que eu chorei foi do Lua Santana. Que foi tão lindo quando ele tava lá no jardim com as luzes e tudo Como mais, que eu me essas emocionei. músicas Aí com foi a- isso só. Que de resto tava de boa. Mas eu pergunto pra ela, por que você chorou? Não, aqui o cenário tava bonito, as músicas deles são românticas, muito, tipo, tava mó bonito, Mas, ô assim. Janaína, tu não acha também... Daqui a pouco você vai voltar nesse assunto da pandemia. Tu não acha que esse tipo de música não dá uma atrapalhada no nosso cérebro? Você vai ouvindo só esse pagode, mela cueca, desculpa termo. Ah, eu adoro um Mas, pagodinho. ai, é aquele sertanejo, Não, fui sertanejo eu não gosto traído, ai, mas aí é um... E otimiza a traição também. Também. É só música dos infernos, né? Isso tem, Só mas do isso cão. tem mesmo. Tu não acha que não otimiza? Tu pega uma paciente lá no teu consultório. Quando tu vai ver a pessoa... Qual é o teu estilo musical? Melancólico. Melancólico. Anitta. Tipo assim, só, né, música, né? Não é? Ai, gente, o diretor quer bala pra ele. Eu não tô afim de dar, não. Ah, não. Eu não tô muito afim de dar, não, na moral. Castanha, amêndoa. Ó, eu vou pegar uma de cada cor. Não, porque só tem uma rosa. Dá pra ele logo. Ai, que Pode saco, jogar? viu? Quer também? Pega mais uma, ó. Muito boa. Aí, enfim. Ó, acabamos com o saquinho. Muito bom, gostei. Essa aqui é mix de sobremesa. É. O de limão Boa. parecia uma tortinha de limão. Muito gostoso. Adorei. Vou jogar aqui, né? Mas você não acha que influencia muito no psicológico da tua paciente, mulher? Fica ouvindo só esse estilo de música. Nossa, eu tenho amigas minhas, tu entra no carro, é o sertanejo. Ai, A não, bicha vai dormir. não aguenta. É. Alexa, toca aquele sertanejo da melancolia. É o tempo inteiro Não, aquilo, isso aí não cara. Quando vai ver, tá lá só falando mal de não sei o quê, vive mal, vive triste. Eu acho que a questão da identificação da letra da música, ela tem a ver muito com o seu estado emocional. E isso é indiferente até do tipo mesmo, do místico, do sertanejo, ou do MPB, que também tem a sua melancolia. Às vezes, Mas é que era uma melancolia diferente. A maneira de falar do MPB é bonito, a letra, a gramática, né? Porque, gente, sertanejo tem uns erros de gramática também no meio, né? Mas soava mais como uma poesia, como algo romântico e bonito. Mas já teve algum caso também de alguma garota chegar e falar, tô ouvindo muito, falam Jorge Tadeu, sei lá. Jorge Mateus. Jorge Tadeu é ótimo. Aí tô ouvindo muito. Tô ouvindo muito isso. Tô ouvindo muito isso e a pessoa fala isso pra ti. Não acontece isso, né? já tive situações de Aí é estar louco. ouvindo, mas não necessariamente o sertanejo, mas de estar ouvindo outros tipos de música melancólica durante a sessão, porque quando a gente fala do online, né, já Aí você já consegue avaliar porque a pessoa tá naquela vibe. Na verdade, quando a gente para para poder pensar que a pessoa constrói um cenário para poder fazer a terapia, aquilo já é um mecanismo de análise, né?
alguma coisa ela está querendo dizer, né? Ah, sim. Às vezes até também o tipo de filme que ela vai assistir, de série, de livro que ela vai ler. Poesia. Porque às vezes os pacientes acabam mandando aquilo que eles se identificam. Olha, isso. Às vezes acontece, por exemplo, olha, escreve isso no Instagram, dá uma lida aí, e aí tá falando, você começa a fazer uma ligação daquele estado, porque na verdade às vezes ele não tem aquele tempo de falar com você naquele momento, mas ele quer te passar uma informação, né? Então é muito vivo isso. Quando aparece, às vezes, por exemplo, a questão de uma letra de uma música, ou até uma questão do tom, né, da forma que tá falando, né, de como a pessoa está se sentindo naquele momento depressivo, a identificação dela é o estado emocional dela. Às vezes eu ouvi certas músicas e chorar, né, e colocar pra fora. Porque quando você está avaliando também, aí você dá lição de casa. Você dá, não. Uma lição de casa, você não pode se envolver nisso, tipo assim, ó, faça isso, nada disso. Você só faz a pessoa se olhar. Na psicanálise, a gente não trabalha com esse processo. A psicanálise, a gente trabalha com associação livre, né? Então, você trata daquilo que o paciente te traz e você vai tentando refletir junto com ele aquelas questões que aparecem. Por exemplo, quando o paciente vamos supor, vou fazer dar um exemplo aqui. Se ele traz para mim uma atuação de uma música, né? Ele tá lá na sessão, ele colocou uma música e ele começa de alguma maneira a chorar, a trazer aquilo. A minha percepção é o que ele está querendo me dizer com essa letra dessa música, com essa necessidade de mostrar para mim que está doendo e que essa é a forma dele de pedir ajuda. Por que ele está me pedindo ajuda assim? Porque é tão difícil para ele expressar, por exemplo, diretamente. Tem pessoas que não conseguem falar, demonstrar. De forma simbólica. E também teve a questão, né, de todo mundo ficar dentro de casa, aquela convivência. E quem tem criança, gente? Como é que foi isso? Isso eu percebi, principalmente eu sempre vou colocar a questão da mulher, gente, porque eu acho que é muito pesado isso, né? A responsabilidade ainda dos filhos acaba sendo muito voltado para a mulher. Tem sim homens que ajudam, existe todo um trabalho aí hoje, né, de conscientização para que haja uma divisão de tarefas, divisão de responsabilidades, leva para a escola, tá? Só que na pandemia a escola fechou, né? E os pais que trabalhavam muitas vezes presencial foi para o home office, né? E aí a gente tem uma situação. Como muitas das vezes essas mulheres que frequentavam o espaço e acabavam ficando fora desta casa, lida com a questão da limpeza da casa, com a questão do cuidado e da educação com essas crianças que estavam... Teve que mudar toda a rotina, teve tudo que mudar, né? Alimentação, mais o trabalho, né, de home office, porque a empresa não parou, né? Isso são questões até que eu peguei dentro do consultório em particular, da dificuldade de conciliar tudo isso. Por quê? Porque não conseguia dar conta no sentido de ver, por exemplo, às vezes a casa desorganizada, criança bagunça, criança brinca, criança de alguma maneira tem o seu jeito, né, de lidar naquele espaço. A gente está falando aqui de litoral, a maioria das habitações são apartamentos, né, não são casas, que nem às vezes no interior acontecia. Então esse espaço acaba sendo restrito e pequeno. E outra coisa que a gente tem é que os apartamentos não são construídos pequenos porque as pessoas só iam para dormir. Né? Sim, os apartamentos mais novos são bem menores. Você pega os antigos, são grandes, mas... Alguns pacientes que eu atendo que foram morar em São Paulo e eles já mudaram para lá com esses ambientes mais pequenos, né? Mais pequenos não, menores, né? E restritos. E aí vem a questão. Muitas das vezes o que a gente acabava enfrentando nas sessões é a dificuldade da mulher de aceitar. Lidar com essa desorganização, o homem que muitas das vezes continuava no seu trabalho formal, no seu espaço, dentro às vezes do quarto, num espaço mais reservado, sem o incômodo da criança, e a mulher que tinha que lidar com o seu trabalho, mais as responsabilidades da casa e também das limitações com as crianças. Né? Isso também foi... E ainda tinha preocupação de se cuidar, se esbarrava em casa, de se ela estava feia, se ela estava, né? Pijama, mas a pantufa. Se esbarrava em casa. Tudo isso. Aí as brigas aumentaram também. Aí era acionado você. Aí entrava você. Entrava você online. Teve muita assim, coisa né? na pandemia, né? No seu trabalho. Porque ela reforça, né, essas questões emocionais que muitas das vezes passam desapercebidas. O que gera atrito? Convivência social. Quando você se relaciona mais intensamente com as pessoas dentro de casa, você automaticamente vai ter mais atrito porque as pessoas são diferentes.
Não, e não era só isso. Você não, tipo assim, você tinha uma briga, tinha essa convivência, você não podia sair. E aí você ligava a televisão e era só morte, 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 morte. Tipo assim, aquele negócio foi começando a consumir todo mundo. Gente, aquele começo foi assim, aqueles primeiros 6 meses foi uma coisa... Nossa, minha ansiedade ficou... É medo, né? Minha ansiedade ficou lá em cima, gente. Sim, existem pessoas que já têm, por exemplo, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, já perdeu alguém, já vive um luto de alguma maneira, então medo também de perder outras. As pessoas que perderam também na pandemia. Que lidar com isso. E você, quando era acionada para isso, o teu trabalho era online. Online. E aí você estava lidando lá. Conta pra gente, então, desse momento das crianças, da mulher ali, como é que era o desabafo ali da hora? Quais foram, tipo, os principais problemas, isso, né? Os principais problemas era essa questão da dificuldade mesmo. Por exemplo, teve situações de terem pacientes que fazerem a sessão com as crianças, junto. Sim. Né? Porque não tinha como. Porque não tinha como, ou fazia a sessão com as crianças ali ou não fazia. Eu fiz o meu último ano de faculdade online e às vezes o professor parava que era a criança chorando, era o cachorro latindo. Gente, é normal, era aquela coisa, né? Era o que tinha. E aí, como é que era o cenário disso tudo? Algumas sessões e o comentário, né, que é importante. Não conseguia nem finalizar, ele percebia essa sobrecarga, né? Tentava conciliar no melhor horário, isso também acaba dificultando. Por quê? Porque você precisa adequar, tentar entender naquele horário daquela mulher, que assim, olha, você está em horário de trabalho, você está em horário de cuidado com as crianças, você está em horário de terapia. Não tinha essa separação. É tudo junto e misturado. Então, assim, eu estou em trabalho, eu estou cuidando da criança, tenho que fazer o almoço, tenho que lidar com isso de alguma maneira. E aí, no final, se embolava sem ter um horário para si. Sim. Sem ter um tempo para si. Um tempo de fazer até a terapia. Um tempo de poder resolver isso da mente, né? Do conteúdo aqui. Então, que bem ou mal é um cuidado, né? Com você mesmo. Eram sessões com, às vezes, essas mulheres muito cansadas, né? Cansadas mesmo, cansadas fisicamente por causa da vivência, desta convivência que muitas das vezes acabavam gerando atritos. Alguns faziam no carro, na garagem, porque era o único momento que tinham para poder, eu preciso sair desse ambiente, né? E como você falou que fica no caso até o final, e como é que você finalizava um caso da pandemia? Assim, no final, se você me entende. Tipo assim, você pegou lá no auge, para você estava sendo... né? Para você também estava sendo bastante novidade, porque estava dando uma análise online, né? E aí, como é que você sentia que melhorou? Então, porque ainda continuou, né, a pandemia, é isso que eu tô querendo dizer. E assim, ainda tem muitas famílias que estão ainda no trabalho home office. Então, assim, poucas pessoas já voltaram. Sim, muitas empresas, principalmente as empresas grandes, preferiram deixar alguns trabalhos. E aí, como tu fechava o ciclo? Pô, essa família agora tá na luz, que bom. Como é que... a criança, a mãe, o marido... Cada situação é muito individualizada, né? Quando você lida, por exemplo, é a aceitação de que assim, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. De alguma maneira, a gente não dá conta de tudo. Porque quando você trabalha fora, você trabalha ausente de casa, você tem automaticamente ali de 6 a 8 horas de alguma maneira para você fazer as suas coisas dedicadas ao trabalho. Uhum. Se você não tem esse tempo fora, você não vai conseguir estabelecer dentro de casa que você vai ter 6 horas, 8 horas para se dedicar ao trabalho, e nessas mesmas horas você tem que ser mãe, cuidadora, organizadora da casa e dar conta de tudo isso como se na verdade você fosse a mesma pessoa dedicada, por exemplo, ao trabalho. Então, ou você vai abrir mão um dia de ter uma comida caseira para poder comer uma comida pronta. E demorava muito para ela entender isso, que ela tinha que abrir mão? Porque ela estava na cobrança de tudo, porque tem né? essa cobrança de que tem que fazer tudo, porque senão ela não vai ser o suficiente, ou ela não vai... E aí, e o final feliz disso, Janaína? Eu tô esperando o final feliz. O final feliz tem que ter, né? Mas tem muitos pacientes que a gente percebe que vai internalizando isso, vai aceitando, vai largando mesmo de mão. Algumas coisas elas acabam colocando, não tenho que dar conta de tudo. Eu acho que essa é a palavra principal. O não ter que dar conta de tudo. Eu consigo dar conta de algumas coisas, mas colocar tudo numa mesma ação e fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não dá. Não, e não se cobrar também. Hoje eu não consegui fazer tal coisa e tá tudo bem. Uma das evoluções que eu posso colocar é que assim, algumas pessoas que, nesses atendimentos, eu percebi uma parceria muito grande do casal. Da mudança de comportamento desse pai, desse marido, dessa pessoa que era ausente das responsabilidades de casa, porque nem as pessoas que acabavam auxiliando no serviço doméstico podiam vir em casa.
Então, ou eles dividiam essa tarefa de alguma maneira, ou então sobrecarregava essa mulher. Então, houve algumas situações que sim, tiveram mudanças referente ao comportamento desse companheirismo, dessa troca, né? E também da internalização. Olha, o que eu dou conta, o que eu não dou conta, infelizmente eu vou ter que abrir mão. Minimamente por um dia, por outro dia, até que isso de alguma maneira vai se resolver. Agora as escolas voltaram, né? Então, isso diminui um pouco essa com certeza das crianças também agora, né? E aí, com isso se tem mais tempo para dedicar a outras coisas. Sim. Né? Não que você, de alguma maneira, vai deixar de cuidar das crianças, mas que você percebe que esse tempo acaba sendo como se você estivesse dentro do seu trabalho, sim, em espaço físico. Né? Olha a diferença, a gente está aqui, né? Por exemplo, tenho um filho. Meu filho não está aqui comigo para eu poder fazer uma gravação. Agora, você imagina fazendo uma gravação com meu filho aqui do meu lado, de alguma maneira ele se pentelha. E eu vou ter experiência própria, né? Já teve, ontem mesmo eu estava fazendo uma supervisão, tem o meu professor que me acompanha nos casos, né, nos atendimentos que eu faço. Eu achei interessante, porque o horário não era um horário que eu atendo, e a minha enteada chegou e abriu a porta, não abriu a janela, e começou a falar comigo naturalmente, né? E eu olhei, aí eu parei assim, de falar, fiquei extasiada, né, olhando para ele, olhando para o professor. E eu pensei, gente, né, quantas vezes isso não acontece também com outras pessoas? Sim. Filhos, né? O que aconteceu comigo? Mas não foi um atendimento, foi uma supervisão, mas mesmo assim acaba sendo, né, invasivo. Né? Eu não sabia que eu estava atendendo pelo horário, que eu estava atendendo, que eu estava sendo atendida, né, pelo meu supervisor. Eu não sabia. Né? Quantas vezes em alguma reunião de trabalho, as pacientes não traziam que tinha que amamentar na reunião. Na live ainda, né? Você imagina isso. Ficar com a câmera fechada. Mas, nossa, bem interessante isso que você está falando. Falou daí, inclusive da pandemia, tudo. Ainda bem que teve finais felizes, né? Ainda bem. Graças a Deus, né, gente? Feliz. E assim, como agora a gente está terminando o nosso... Tá terminando. Tá no finalzinho. Pra gente fechar, assim. Pra gente fechar, o que você pode dar de última palavra, assim, pro pessoal realmente procurar essa análise mental, procurar essa ajuda, né? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, as mulheres é muito difícil pedir ajuda, né? A gente tem uma questão cultural de que a gente tem que ser forte, a gente tem que ser muito resistente, a gente é resiliente, né? Resiliente, isso já vem também culturalmente, né? Então, assim, perceber às vezes que você de alguma maneira está sendo empoderada, deixando de se empoderar e permitindo ser dominada por uma pessoa é muito difícil, mas esses são os primeiros sinais, quando você percebe que você está perdendo essa autonomia, né? Perceber o elo, isso está ligado a uma questão emocional, individual, e precisa buscar ajuda. Tratamento psicológico, acompanhamento de alguma maneira que você consiga entrar de um encontro com você mesmo, e dependendo dos sintomas, se tiver uma ansiedade, um transtorno envolvido, até o tratamento psiquiátrico com acompanhamento. O caminho é buscar ajuda. É isso, e não ter vergonha de buscar do que aconteceu com você, não achar que a culpa é sua. E é isso. É o fato principal. Por isso que tá ligado ao emocional, né? É isso. O se olhar, né? E se olhar e ver os defeitos e buscar ajuda é o primordial. Pronto, né? Se conhecer, né? Muito obrigada, Janaína. Foi demais nosso papo. Janaína. Espero que vocês tenham gostado. Galera, a gente tem um recadinho só, que sexta-feira, dia 18, às 9 horas da noite, aqui em Santos, no Centro Cultural Português, vai ter Rodrigo Marques, que é o RM do Cabral. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada, Janaína, mais uma vez. Andréia, que agora é a nossa apresentadora, também junto comigo. E é isso, beijo. Um beijo. Se inscreve no canal, curte, comenta tudo. Comenta bastante, ó. Olha ali, a gente tá... E segue a gente no Insta.